Então, se nós temos esse cuidado de asseio com um corpo que é perecível, quanto maior não deverá ser este cuidado em relação ao ser imortal que nós somos. Eu me lembro uma vez, uma palestra do Divaldo, ele falando que quando ele ia a Pedro Leopoldo visitar o Chico, que ele fazia todo um preparo espiritual para estar na presença do Chico, porque ele sabia que o Chico captava e lia os pensamentos, porque muitas vezes antes da pessoa elaborar a pergunta, o Chico já falava, porque o Chico via toda a cena espiritual, lia os pensamentos. Então o Divaldo ele falava que dias antes ele entrava em prece, num cuidado espiritual interior, para que ele não passasse vergonha na hora que ele estivesse na presença do Chico. E o Chico estava encarnado. Mas nós temos ao nosso lado seres espirituais. Às vezes a gente vem aqui para o atendimento com o Dr. Dias. Será que a gente tem esse cuidado antes de vir para cá? Desse asseio mental e de sentimentos? Porque os espíritos, eles sabem. Eles não falam nada por uma questão assim de amorosidade, de cuidado que eles têm com a gente, para não nos envergonhar. Mas eles estão vendo a nossa condição e as nossas emanações. Então vamos pensar um pouquinho disso quando a gente vier para o tratamento, quando a gente vier para a casa espírita, para a tarefa. Esse cuidado a gente tem que ter. Mas, na verdade, esse cuidado ele deve ser expandido para a nossa vida como um todo. Porque nós nos relacionamos com pessoas incessantemente e nós geramos impressões conscientes ou inconscientes. Conscientes através da nossa fala, das nossas atitudes, daquilo que a gente exterioriza na presença do outro. Mas inconscientes de conformidade com a nossa presença vibratória. Às vezes a gente está na presença de alguém e mesmo que aquela pessoa não diga nada, a gente sente uma sensação de bem-estar. Ou a gente pode estar na presença de alguém que não está falando nada e de repente sentir uma sensação de incômodo, do tipo, nossa, deixa eu fugir daqui logo. E a gente não sabe por quê. Mas é por causa daquilo que está sendo exteriorizado, que não está encontrando afinidade, compatibilidade. Vamos cuidar disso pensando no nosso dia a dia. Porque às vezes nós estamos num ambiente de trabalho e no ambiente de trabalho nós seremos responsáveis por criar um bom ambiente saudável, poderemos auxiliar a gerar harmonia e equilíbrio ou desarmonia e desavenças, mesmo que a gente nem fale nada, só com a nossa presença. Então, aprender a ajustar os impulsos mentais, educar a nossa mente, os nossos sentimentos, fazem parte desse trabalho de reforma interior. Então, nós somos co-criadores com nós mesmos. Nós somos coparticipantes da nossa evolução. Deveremos aprender a nos responsabilizar pelo nosso mundo íntimo. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, é de nossa responsabilidade. Mesmo diante de fatos e atitudes dos outros, aquilo que está no nosso mundo íntimo é nosso. Então, Miramês ele vem dizer, apresenta-te como candidato, meu filho, para a mudança da vida que levas. Mesmo que tenhas atingido elevado posto na conduta, um reaperto a mais nunca faz mal a ninguém. Ou seja, mesmo que diante da média das pessoas, você já esteja naquele caminho de busca de um jejum espiritual, de uma atitude mental mais elevada, de um asseio da mente através de uma leitura, da prece, da meditação, o que Miramês está dizendo é que nós estamos num planeta de provas e expiações, que ainda nós somos espíritos imperfeitos. Por mais que você já esteja um pouquinho acima do que a média da população,
Perante Jesus, nós ainda somos muito pouco. Então, sempre deveremos pensar que a evolução é uma lei da natureza. O progresso é algo incessante, que nós sempre deveremos buscar um pouco mais. É aquilo que o Chico disse: busque fazer uma oitava a mais. Ou seja, um pouquinho a mais no seu esforço a cada dia. Não coloque aquelas metas de transformação gigantescas de um dia para o outro, porque a evolução ela é passo a passo, uma oitava a mais, um pouquinho a mais a cada dia. Porque ao longo do tempo isso daí fará muita diferença. Aí ele coloca assim: sabemos que a imposição é filha do desespero. Ou seja, não se impõe uma meta de transformação radical demais, porque isso daí ninguém consegue transformar a ninguém a toque de caixa. Não existe transformação real simplesmente como se você estivesse mudando uma chave. Não é assim que funciona. Todavia, somos cientes de que o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Então ele vem nos fazer este convite à transformação, à mudança de nós mesmos, nos lembrando que nós somos seres imortais, que nós temos uma destinação gloriosa em relação ao nosso futuro, mas que nós somente chegaremos lá com um esforço diário, com uma caminhada que nos aproxime cada vez mais desse patamar que é o alvo. E o alvo que nós temos como referência máxima é Jesus. Jesus representa esse modelo a ser seguido. Então nós deveremos nos espelhar em Jesus, seguir os seus passos, seguir os seus exemplos, ter Ele como modelo em termos de conduta de vida. Como lidar com cada situação no dia a dia? Jesus deu a solução, Ele deu a resposta. No Evangelho nós encontraremos as respostas para cada questão que nós trazemos. Aí Miramês vem falar: Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, mostrando aos seus discípulos, no simbolismo que lhe era peculiar, que pela necessidade evolutiva das criaturas, eles deveriam fazer o mesmo nos caminhos que haveriam de percorrer. Passar de águas que eram a vinhos que deveriam ser. Então, esse é o trabalho que nós devemos fazer dentro de nós. O símbolo do Evangelho é um cacho de uva. Mas para que esse cacho de uva se transforme em vinho, ele precisa de passar por um processo de transformação. A uva, quando ela sai da videira até ela virar vinho, ela passa por esse processo de transformação. Primeiro ela é amassada, triturada, moída, depois ela é coada. Esse suco, ele vai passar por um processo de fermentação, de estoque, para que depois ele se transforme num vinho capitoso. Então pense isso daí como um processo que acontecerá na sua vida, o que deve acontecer. Então transformar a água em vinho é transformar da incipiência aquilo que há de maior valor. Então todos nós temos este potencial. O homem superior é uma mensagem viva do otimismo, que ele mesmo acelera na engrenagem da mente. Então, o homem superior é aquele que já está desenvolvendo ativamente esses recursos. É aquele que busca, através de atitudes ativas, oferecer o melhor à vida. É aquele que conscientemente busca o melhor para si. É aquele que já faz mudanças na própria vida, escolhendo conscientemente aquilo que há de melhor. O homem consciente, superior, é aquele que desconhece o ódio, que esquece a ofensa, que perdoa sem condições, aos ataques que porventura a ignorância lhe desfechar. É bom, sincero e justo. Ele está falando do homem de bem,
aquela passagem que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem superior é o homem de bem. É aquele que já se esforça por colocar em prática todas as virtudes que nós estudamos no Evangelho. Talvez ele não seja aquele que já vivencia todas, mas o esforço já o coloca nesse patamar de homem de bem. Respeita todas as leis, por saber que elas lhe asseguram a felicidade. Existem leis humanas e leis divinas. As leis divinas nos colocam no patamar da felicidade, enquanto espíritos imortais que nós somos. E as leis humanas, elas servem para a ordem, para que possamos conviver bem em sociedade, com as outras pessoas. É necessário seguirmos as leis. Quando fala, parece que de sua boca sai algo encantador, usando o verbo como veículo mensageiro de esperança, de saúde e de coragem aos que o ouvem. Então é aquela pessoa que, quando se manifesta, desperta o otimismo e o bem-estar onde se encontra, porque faz dessas emanações da fala como um veículo que toca o outro naquilo que há de melhor, porque já trabalhou em si a fé, a esperança e já trabalha a caridade através do verbo e da palavra. A sua mente é uma fonte qual a que o Cristo usou para dar de beber à samaritana. Nossa, que profundo, a gente lembra. Porque quando Jesus conversou com a samaritana no poço de Jacó, ele pediu água para a samaritana porque ele, na verdade, queria dialogar com ela. E aí ele então fala para ela: se você beber dessa água que eu lhe der, ela vai se transformar em você em uma fonte que não vai se esgotar nunca. Então vamos beber dessa água que Jesus está oferecendo, para que essa água que o Cristo nos oferece possa se transformar em nós, em uma fonte que jorra abundantemente, onde nós nos encontrarmos. É superior ao tempo e ao espaço em todos os quadrantes da criação. Mas para atingir isso, é preciso educar o poder da mente. Nossa mente é poderosa. Ela cria tudo aquilo que nós encontramos na vida. Se o que você está encontrando não está te fazendo bem, é porque intimamente a sua mente ainda precisa de educação. Eduque a sua mente, que ela vai passar a exteriorizar e você vai passar a encontrar de forma materializada na sua vida um reflexo do seu interior. Muda por dentro, que a sua vida por fora irá mudar. Você tem esse poder, mas você tem que aprender a utilizar este poder. Eduque-se. Faça exercícios mentais. Você tem um poder imenso dentro de si. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.